Então, pessoal, eu liberei agora aqui a gravação. Eu já vou compartilhar aqui a tela, que aí vocês já veem aí onde é que fica o link. É porque geralmente o link ele fica em dois locais. Deixa eu fazer o compartilhamento aqui. Eu já fiz aqui a nossa pastinha, né, eu já criei uma pastinha aqui pra gente aqui. Então, ó, quando vocês vêm aqui, ó, você entrou na sua sala, né? Eu peguei uma das salas aqui, né? Aí eu vou até pedir aqui pro pessoal tirar as tarefas de dentro do situação de aprendizagem, né? Para ficar mais fácil na hora de sair a nota, porque quando ele fica aqui dentro, aqui, ó, fica na hora do relatório, ele não sai, fica desconfigurado. Aqui, ó, quando vocês vêm aqui em mostrar, você entrou na sua sala, né? Aí tá aqui, ó, mostrar a mensagem completa. Aí quando você clica aqui, mostrar a mensagem completa, tem o link do Teams, né? Estão vendo que ele fica bem escondido, né? Entrou na sua sala, né, de leitura e interpretação de desenho arquitetônico. Aí você vem aqui nessa parte roxa aqui, ó, mostrar a mensagem completa. Aqui está o link do Teams para essa aula, né? Realmente ele fica escondido mesmo. E aqui está o cronograma de atividades aqui que a gente vai discutir hoje, né? Então, pessoal, a sala, né, ela já vem configurada. Eu estou dando uma olhada aqui para gente não perder tanto tempo na questão de correção. Tem uma configuração aqui dessa disciplina que chama configuração automática. Aí, a princípio, quando vocês entraram aqui, né, tem os primeiros passos, o conteúdo do curso, né? Onde você entrando aqui, ó, tem a apostila, que é essa daqui, ó. A de leitura aqui, ó, interpretação de desenho, né? E tem o SCORM, que é aquele conteúdo, ele é na forma de uma apresentação, né? Que aí, geralmente o aluno ele estuda ele sozinho, que é mais ou menos desse jeito aqui, ó. Onde tem as tarefas aqui, né? Atividade 1, atividade 2 aqui, né? Mostra as tarefas relacionadas, né? E aí eu vou pedir também para a monitora, a Renata, colocar o link da aula aqui também, ó, na área de trabalho, para ficar mais fácil para vocês. É porque quando a sala ela foi exportada para mim agora, então eu não estava tendo acesso a ela não. Aí, a princípio, a sala de vocês ela tem essa configuração aqui, ó, situação de aprendizagem, né? E a tarefa de vocês ela vem aqui, ó, envio, né, do aquele mesmo jeito aqui, ó, envio da situação de aprendizagem 1, envio da 2, né, e as folhas, né, o descritivo da atividade e as folhas aqui, né. O que que eu pensei aqui? Eu tenho uma sala modelo aqui, onde eu troco essas atividades aqui, ó, eu posso trocar essa atividade por uma atividade automática. Qual que é a vantagem dela? Assim que vocês terminam, vocês já têm a pontuação da parte EAD, né? Se vocês acharem melhor para ser mais dinâmico, né? Para não demorar tanto chegar a nota para vocês, né? Eu vou pedir para fazer essa troca aqui, ó. Eu peguei outra sala modelo aqui, ó, para mostrar como que ela vai ficar, ó. Aí no lugar, né? No lugar de ter esse envio da situação de aprendizagem aqui, né? Que aí vocês entram aqui, tem as atividades, vai ter esse questionário aqui avaliativo que é baseado nessas atividades aqui, ó.
Aí eu estou verificando aqui essa sala aqui, porque assim que vocês clicam aqui, ó, no questionário automático, né, já vai vir uma lista aqui de exercícios, de tarefa, né? Esse daqui são 16, né? E ele é automático. Logo após vocês terminarem, já vai sair a resposta para vocês. Mas a princípio, quando vocês entrarem na sala de vocês aí, ó, vai estar assim, ó. Vai estar ainda como situação de aprendizagem, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui a instrução aqui da situação de aprendizagem, né? E aí, depois que a gente teve as outras aulas aí, eu achei interessante a gente eu já passar a teoria para vocês, já dando a instrução sobre a atividade, né? Que aí fica mais dinâmico. Inclusive, essa atividade aqui. Professor, pois não. Na minha pasta ali não tem situação de aprendizagem. Já está o questionário? Não tem nada. Só tem os primeiros passos, conteúdo do curso, comunicação, pesquisa de opinião, técnicas IAD e o glossário. O seu é qual, Alcemar? Oi? A sua turma é qual? Qual que é o número da sua turma aí? Eu sou de Gravataí. Gravataí, deixa eu olhar aqui. Professor, não interrompendo. Santa Rosa também não tem, tá? A mesma coisa que Gravataí. Não, e Santa Alcemar... Rosa também não tem nem a web aula. Eu tive que arrumar o link. Web aula. Sério? Sim, não, eu não consegui acessar a aula. Eu chamei a Renata no WhatsApp e ela me passou o link. Então não tinha acessar, né? como, hein, William? Não tinha essa opção aqui de você clicar aqui em cima, não? Não tem a pasta do web aula, como a gente sempre acessou, né? Então, mas não tinha isso aqui não, né? Essa não me recordo. Eu chamei a Renata no WhatsApp, ela me passou o link, hein? Não, beleza. Eu não, até alguns aqui. Alcemar, eu tô aqui, ó, Gravataí. O seu não tá carregado esse questionário avaliativo? Só o primeiro passo, conteúdo, comunicação, pesquisa. Opinião. E aí tem esse aqui, nota presencial, por exemplo, ou não? Tem. Não, esse aí tem. Tem. Esse questionário tem ou não? Não carregou ainda? Não tem. Beleza. Não é porque eu tô... E a sua é essa daqui mesmo, né? A sua turma, essa final 0081, não é? Isso. Ué, estranho, deveria ter carregado. Alcemar, faz o seguinte, você está acessando pelo navegador, né? Isso. Tenta atualizar a página aqui dando um F5 ou então clicando para ver se carrega essa tarefa aqui. Eu vou ver. Dá uma olhada aí se vai carregar ou o questionário ou carregar isso aqui. O situação de aprendizagem. Um dos dois ele deve carregar. Apareceu? Não. Não, né? Nem o situação de aprendizagem e nem esse daqui, né? Questionário avaliativo, né? Não. Professor, o Santa Rosa também não aparece esses também. Ok. Né? Não, eu vou pedir para o pessoal da TI para ver o porquê que não carregou no script aqui. É porque eu estava olhando essa opção aqui, né? Essa opção ela é mais fácil para vocês, porque aí ela é automático. Na hora que vocês clicar, né, for fazendo o exercício, você já recebe a nota automática. Mas eu vou partir do princípio que como a sala original ela vem carregada desse jeito aqui, ó, situação de aprendizagem, aí eu vou começar a instrução de hoje com essas folhas aqui, ó, do situação de aprendizagem, tá bom?
Aí até a próxima aula, a gente resolve isso aqui, tá? Ô, professor, aqui é o Diego, tudo bem? Ô, Diego. Oi, o meu não tem como enviar as atividades, só tem como fazer, mas não tem como enviar. Eu vi que o do senhor tem como enviar as atividades, o meu não aparece isso para enviar. Entendi. Não, é porque tá desconfigurado aí, então. Porque... Ah, tá. Então tá, obrigado. Beleza. Então, esse daqui, pessoal, é o descritivo da atividade aqui, né? Mas antes, né, antes da gente falar sobre esse descritivo aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar ele carregado aqui, né? Eu vou mostrar aqui algumas coisas para você, né? Por exemplo, para a gente fazer a leitura de projetos, né? O projeto, por exemplo, vocês aí da eletrotécnica, né? O tecnólogo em eletrotécnica também tem essa função, que é nova também, né? As mais antigas são a engenharia elétrica e o eletrotécnico, né? Então, o eletrotécnico, o tecnólogo, o engenheiro eletricista, ele basicamente ele é refém de um desenho, né? Antigamente, quando a gente entrava no site, né? Hoje em dia é o Conselho Federal dos Técnicos, né? Para você fazer um projeto elétrico, você fica refém de um desenho arquitetônico né, feito ou por um engenheiro civil ou por um arquiteto. Inclusive, quando a gente entrava, quando era todo mundo na mesma página, o pessoal não tinha como nem sequer aprovar um projeto elétrico se o arquiteto ou o engenheiro civil, né, fornecesse essa planta. Aí ele tinha que fornecer a planta, fazer o desenho, demorava muito tempo, né? E aí Obrigado. assim, opa, aí assim eles entregavam, né? Aí que a gente poderia fazer o quê? Algumas coisas não estão aparecendo aqui na plataforma aqui da LIED, aqui da parte de leitura, interpretação e desenho. A situação de aprendizagem, outras coisas. Pessoal, o microfone tá vazando de alguns aí, ó. Mas, por gentileza, fechar aí o que tá vazando aí, tá bom? Então, assim, em função disso, né, antigamente, né, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, basicamente, ele fica refém de um desenho já pré-feito, né? No máximo, por exemplo, vi matéria sobre desenho, né? A gente sabia interpretar, porém, a gente não poderia executar um desenho. Hoje em dia, isso mudou, tanto lá na página do Conselho Federal dos Técnicos, quanto lá na página do CREA para os engenheiros eletricistas. Hoje em dia, eu posso executar um desenho e esse desenho eu coloco lá, né? Desenho arquitetônico, croquis, com a finalidade de lançar um projeto elétrico, seja ele predial, né? Aí uma residência eles chamam de unidade unifamiliar, né? Seja ele industrial, né? De sistemas também, sistemas elétricos de potência, uma malha de rede urbana, né? Então, hoje em dia, fica mais fácil, porque a gente não tem que esperar um engenheiro civil ou então um cadista, né? Um arquiteto fazer esse desenho, disponibilizar para a gente, né? Às vezes não disponibilizava, né? Às vezes a empresa tinha até que pagar, né, para receber esses desenhos, né, porque era um serviço dele, né. Então a gente ficava, como é que eu vou lançar o meu projeto elétrico? Por exemplo, o engenheiro mecânico ele faz o projeto lá de ar condicionado, né, até para as estruturas, né, onde você coloca a unidade condensadora, né, o ar condicionado é formado pela a parte interna, né, que é responsável por liberar o ar frio, e a unidade condensadora, né? Então, eles ficavam refém disso, né? Eu separei aqui umas normas, né? A NBR 5444, pessoal,
Deixa eu colocar ela aqui em outra, abrindo aqui em outro navegador, que aí fica mais fácil. Então, essa norma brasileira aqui, né, lembrando, se eu não me falha a memória, eu comentei, até foi lá na primeira matéria, leitura, né, de comunicação oral escrita, né, as normas brasileiras, o que elas são? Elas são normas que são cópias de normas internacionais, né? Antigamente eu tinha essa ideia de que existia um laboratório, aí todos ficavam de branco nesse laboratório, igual um laboratório lá de química, né? Fazendo testes, né? Fazendo desenhos, e na verdade, né? Isso propriamente dito não existia. Existe um órgão que é chamado de I3E. O I3E ele é responsável por tudo quanto é normativa que vocês imaginarem relacionada à engenharia elétrica. O I3E, pessoal, ele é hoje em dia, né, ele é uma organização não governamental, né, e ela foi criada a partir de universidades norte-americanas. Essas universidades norte-americanas tinham os CAs, né, que o CA é chamado de centro acadêmico. Aí qual que é o papel do centro acadêmico? O centro acadêmico, né, ele comporta o pessoal que faz, por exemplo, monitoria, né, ajudando a turma mais avançadas a resolver exercícios, empresas incubadoras, né? Então, esse centro acadêmico, o pessoal lá, vamos supor, o pessoal do grupo de estudo que está fazendo estudo sobre mestrado, doutorado e por aí vai, né? Então, por exemplo, a eletrônica, né, a eletrônica geral, ela foi, literalmente, ela foi revolucionada em função desse grupo do I3E, porque antigamente a gente tinha apenas as válvulas, né? A ideia do transistor, ele não existia, né? Então, foi um professor, se eu não me engano, Shockley, ele já era, acho que ele já era lá do doutorado, lá do mestrado. Ele desenvolveu junto com colegas dele, né, a partir lá do centro acadêmico, eles desenvolveram um dispositivo que hoje a gente chama de transistor. Então, todas as regras relacionadas, né, à construção, ao funcionamento, que hoje em dia é chamado de datasheet, né, que é todo e qualquer equipamento analógico, equipamento digital também, você tem uma folha de dados que mostra as características. Por exemplo, o transistor, ele é feito, ele é um dispositivo digital, e esse dispositivo, né, ele tem as funções, né, de abertura, de passagem, assim como a gente viu lá em eletricidade básica, o diodo, né, ele é normalmente aberto no sentido direto, né, normalmente fechado, desculpa, né, no sentido direto, normalmente aberto no sentido inverso. Então, eles iam desenvolvendo essas pesquisas, né, e publicando. Daí, o que eles fizeram? Eles pegaram todas essas pesquisas e começaram a desenvolver normas, né, normas que eles chamaram de normas, hoje em dia, né, a gente chama de normas internacionais, e essas normas internacionais, por exemplo, de rede de distribuição, por exemplo, no início acontecia muito acidente. A gente vai ver melhor isso lá em segurança do trabalho, né? Acontecia muito acidente porque era tudo novo, não existia normativa. Então eles iam fazendo testes, né? E esses testes, os resultados, né? Eles faziam as publicações. Então essas publicações hoje em dia, com o I3E, pois não, alguém levantou a mão aí, Daniel? Daniel, pode falar aí. Tá me escutando? Tô, agora sim, Daniel. Tá. É o seguinte, eu sei, desculpe, eu só agora pegar o aplicativo no celular. Aham. Não tá funcionando mais, não sei o que houve. Mas desde as 7 horas eu tô tentando entrar. Sim, não, eu vi, a sala tá desconfigurada, Daniel, até
no início da gravação eu expliquei aí, né? Algumas partes aí das salas, por exemplo, não tem essa situação aqui de aprendizagem, ó, que você está vendo aqui na tela, ó. Elas estão desconfiguradas, daí eu estou explicando aqui, né? Aproveitando, passando a teoria, e que eu vou pedir para o TI, né, normalizar isso. É porque algumas turmas, né, eu não sei qual que é a sua turma aí, ó, não está aparecendo essa tarefa aqui, ó, situação de aprendizagem. E daí, né, eu expliquei para o pessoal que eu vou pedir para eles colocarem esse questionário aqui, que vai ficar mais fácil, né, para vocês até, depois que finaliza o questionário, a correção é feita automaticamente, né? Então, eu peço a compreensão de vocês aí, né? Que realmente a sala aqui foi importada. E aí, tem sala aí, por exemplo, Gravataí, né? Do Alcemar aí. Não aparece nem o questionário e nem está aparecendo essa pasta aqui, situação de aprendizagem. Não está aparecendo nenhum dos dois, né? E aí eu vou ver com o TI aqui para ele normalizar essa situação, tá bom? Aí eu estava aproveitando, mas aí no início da gravação aí, né, eu já fiz essa explicação, esse disclaimer. Daí depois, aí eu estou passando aqui a teoria para vocês, né? Que aí no mais tardar, eu acredito que na próxima semana já vai estar tudo ok, já vai estar tudo pronto aí. Só tem mais uma dúvida, professor. Uhum. Sim, Daniel. É uma dúvida que a gente tentou tirar na última aula presencial. É que não foi só eu que aconteceu isso, tá? Foi um pessoal lá do meu grupo que aconteceu das nossas notas não chegarem a vocês. A gente consta como reprovado em comunicação oral e escrita. Então, a gente não tem acesso a notas, a gente não tem acesso a nada, a gente não sabe. Porque, tipo assim, ó, a gente fez os trabalho, deu aquele erro lá de considerar a nota como 25, mas era como 100 ou vice-versa, não sei como é que foi. Isso. Foi, isso aconteceu lá no começo, isso mesmo. Sim, pois é, só que a gente não sabe como é que tá a nossa situação. A gente conta como... Olha, aproveitando, pessoal, aproveitando o espaço aqui, comunicação oral e escrita, eu fiz um pente fino, eu estou terminando a de eletricidade, né? Eu fiz um pente fino, inclusive as que não chegaram para mim, o pessoal do TI me deu acesso, um acesso, tipo aquele modo Deus, né? E aí eu consegui ver todos os envios da turma, né? Das 5 turmas aí, Gravataí, São Leopoldo, Caxias do Sul, né? E aí cada envio que não foi enviado para mim, eu peguei e fiz a correção e enviei lá no grupo lá. Eu sei que comunicação oral escrita, pelo menos a nota do EAD, ela já está ok lá, né? Só falta normalizar a do presencial, a comunicação oral escrita. A de eletricidade, ela ainda está em curso. Tá bom, Daniel? Sim, não é, porque a gente não tem, eu me lembro, Isso. que nem nas outras aulas, eu sei que você repassou sobre o pessoal que não conseguia enviar, tipo, na hora de anexar o arquivo ali. Mas eu sei que teve um trabalho que eu até mandei 2 arquivos, depois eu vi que era só um e excluí um. O problema é que consta lá que eu não fiz. Só que eu tenho esse trabalho pronto aqui em casa, aqui, entendeu? Entregue, botei como entregue. Sim. Daniel, só para... Só um minutinho aqui, Daniel. Daniel, você é de que... Deixa eu ver, Daniel Vargas. Sou de Gravataí. Vargas... Gravataí. O C1. Daniel, assim que eu finalizar aqui as aulas aqui, eu vou ver essa questão aí. Mas assim, já de antemão, pessoal, ao ser comunicação oral escrita, as notas EAD, elas já estão fechadas com os pesos corretos, né? Que teve esse lá de 25, aí depois foi o de 100, né? Já está
já está aplicada lá com os pesos corretos, o EAD, tá bom? Aí eu já anotei aqui. Tá bom, então. Beleza? Bora Beleza. voltar aqui. Sim. Então, pessoal, esse I3E, né? Quando eu falo 3E, é porque são 3E lá, é do acrônimo lá do inglês, né? Que é de engenharia, eles chamam engenharia elétrica. Então, esses trabalhos, né, que geraram mestrado, doutorado, geraram até pós-doutorado, né? Inclusive o Shockley criou uma empresa dele, né? Se eu não me engano, acho que é a Texas Instruments. Se não me falha a memória, né? Eu posso estar equivocado. Então, os centros acadêmicos das universidades, isso era lá nos Estados Unidos, né? Como se diz, ainda continua. Eles criavam muita produção técnica, né? E essa produção técnica, por exemplo, aplicar energia em uma malha urbana, né? É algo extremamente assim, eu não digo complexo, mas assim é perigoso e tem que ter método, né? E esses métodos eram através dos trabalhos acadêmicos, né? Teses de mestrado, tese de doutorado, né? Então o que o I3E fez? Ele organizou todos esses trabalhos, tudo relacionado à eletricidade, tudo relacionado à automação, só para vocês terem uma ideia, relacionada à computação, né? Protocolo, por exemplo, na época, quando eles criaram, né, a ARPANET, não existia nem a internet que a gente conhece hoje, né? Que era um sistema, e não era nem, era de comunicação com universidades. No início, era de comunicação entre o Pentágono e universidades, né? Daí eles pegaram todo esse material técnico, compilaram e criaram normas técnicas, né, padrões, né? Eu tenho lá o padrão 8, acho que é 800 e alguma coisa lá, que é um protocolo, né, de comunicação, Wi-Fi, por exemplo, né? O Bluetooth, né, aquele que a gente conhece como a rede PAN, né? É a Personal Area Network, né? Ou seja, é uma rede pessoal, né? Uma rede pessoal, por exemplo, que a gente pode colocar um fone Bluetooth para você escutar, né? O áudio do seu dispositivo móvel, né? Do celular hoje em dia. Então, todos esses trabalhos científicos eles foram compilados, né, no I3E, e aí como é que funciona hoje em dia, né? Esse material, ele é o quê? Ele é comprado, por exemplo, o Brasil, né, lá na época, esse daqui, ó, tá datado como de 89, né? Essa simbologia, né, para instalações prediais, né? Provavelmente existia, né, uma versão mais antiga. Mas vamos supor que essa primeira versão ela foi criada em 89. Então, o que aconteceu? O governo, né, do Brasil dessa época aqui, ele compra essa norma internacional, faz a tradução para o português e aí publica, né, publica essa como, né, aí criaram, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nada mais é do que uma associação do país que compra essas normas internacionais, faz a tradução para o português e disponibiliza como material técnico. Inclusive, já que a gente está falando aí da área da elétrica, né, eletricidade, por exemplo, a NR10, na verdade, é que ela valida essas normas aqui, essas normas técnicas aqui, por exemplo, a NBR 5410, que fala de instalações elétricas de baixa tensão, tem a NBR 14039, que fala de instalações elétricas de média tensão, né, de 1.000 a 36,2 kVA. Então, essa produção aqui, né, ela é importante porque toda concessionária de energia ou toda empresa que lida com esse material, né, que é de cunho, que é elétrico, né, desde a parte pura de transmissão de eletricidade, a parte de internet, a parte de automação, telecomunicação, né, no início a gente não falava de internet, a gente não falava de rede com cabo, por exemplo,
tem o RCA, né? O antigo cabo RCA. Hoje em dia, ele é o cabo que a gente conhece, né? Como ele é o RCA, ele é aquele cabo ele tem uma armadura interna e uma armadura externa. Por exemplo, o pessoal utiliza ele para CFTV, né, que é redes de câmeras internas, o CATV, né, que é o chamado de CAT-TV, né, que é rede para TV a cabo, por exemplo, né? E hoje em dia eles juntam esses protocolos, né? Aí, por exemplo, antigamente todos os dados eles eram enviados pelo cabo telefônico. Hoje em dia, né, o RJ11, né, que é o conector lá, por esse cabo, né, ele é bipolar, se não me falha a memória, ou seja, só tem 2 polos, né? Então ele mandava uma forma de onda de energia que é chamada de portadora, e o sinal de áudio, né, como nessa época era só áudio, o sinal de áudio ele é enviado fechando o circuito pelo outro cabo. Então todas essas padronizações elas foram compiladas e viraram as normas. E aí basicamente, né, por que essa norma chama 5444? É porque alguém, né, o governo da época que comprou essa versão aqui, olhou para, né, obviamente ela tinha um nome análogo a esse daqui, né, que é a simbologia gráfica para instalações elétricas prediais, né, e provavelmente ela tinha um número diferente. Então, o pessoal do país, né, que compra e que faz a tradução, é que rebatiza, né? No caso, essa simbologia aqui, ou seja, é uma simbologia mais simples, né? Imagina você fazer um projeto, um desenho, desenhando a máquina elétrica, tudo nos mínimos detalhes, né? A gente precisa de símbolos, de gráficos, que a gente bata o olho e já entenda, ah, não, isso daqui é um eletroduto, isso aqui é uma eletrocalha. Então, né, agora a gente indo aqui, ó, por exemplo, aqui, a gente tem a simbologia aqui, ó, eletroduto embutido no teto ou na parede, né? Então, assim, pois não. Tem como só dar um zoom na tela do senhor aí? Sim, já deu zoom aqui. Melhorou mais ainda? Tá show, show. Uhum. Então, pessoal, essa simbologia, assim, eu num primeiro momento, eu comecei a ver essa simbologia lá na engenharia elétrica, foi em eletricidade básica, não foi nem na matéria de desenho, não. Na matéria de desenho, na época, a gente fazia o desenho ali na mão, numa prancha, né, numa prancheta e numa régua chamada régua paralela. Só depois que a gente foi mexer com os programas, né, que hoje a gente conhece como AutoCAD, né. Então, lá em eletricidade básica, a gente já começou a entender esses símbolos. Eu confesso que quando eu olhei a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, olha o tanto de desenho, eu não vou dar conta desse trem, não. Eu lembro que eu ficava pensando, eu falei, não, gente, é coisa demais. Mas, assim, é um processo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma instalação elétrica aqui, né? Eu tenho esse risco, ó, aqui é um eletroduto, ele pode ser um eletroduto, aquele corrugado, pode ser um eletroduto, aquele de 25 milímetros, né? O eletroduto, acho que é o mais comum das obras aí, né? Então, basicamente, as linhas, né, de um projeto, elas representam o eletroduto. Ele pode estar embutido na parede, ele pode estar embutido no teto, né? E daí a simbologia que você desenha aqui, ó, paralelamente, ou, por exemplo, esse risco aqui, quer dizer que dentro desse eletroduto está passando um condutor. E no caso aqui é o condutor fase. Inclusive, eu ainda posso até desenhar aqui lá no projeto, né? Falando que é a fase A, fase B, fase C, e assim por diante, né? Se a gente pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu
Não, eu peguei os timbres aqui. Eu vou pegar dessa outra turma aqui, ó. Vou pegar um projetinho que eu tenho aqui. E tá carregando aqui, pessoal, porque eu troquei de máquina aqui, aí... Ó, tô carregando aqui o projeto aqui, pessoal. Eu peguei um projeto elétrico aqui, ó, de um cliente aqui a um posto, né, de gasolina e serviços. Então, basicamente, o desenho, né, a leitura, a interpretação do desenho, a gente tem uma planta, né, chamada planta baixa aqui. Deixa eu abrir mais aqui. Quando a gente vê uma coisa que eu aprendi bastante, né, na época que eu já fazia eletricidade, né, eu já estagiava no escritório, né? Então, quando o professor mostrou isso daqui, nessa simbologia aqui, eu ficava, meu Deus do céu, isso é de comer ou passar no cabelo? Aí eu entendia, né? O professor explicou lá, eu entendia que está simbolizando que tem um condutor, né? Fase passando aqui. Esse, por exemplo, está simbolizando que eu tenho um condutor neutro. Esse daqui é um retorno de luminária aí, né? Por exemplo, esses aqui, ó, confesso que eu nunca vi. Segundo o professor lá, né? Por exemplo, eu tenho, né, condutores, dependendo aí, eu tenho um equipamento que ele tem tensão e corrente contínua. Aí, quando esse equipamento, na instalação elétrica em si, ele tem tensão e corrente contínua, daí você mostra a polaridade dele aqui, né? No circuito, por exemplo, eu lembro que ele até comentou que era de hospitais, né? A gente tem, em alguns hospitais, em alguns não, né? Em todos os hospitais a gente tem um sistema interno de som. Por exemplo, aí a operadora lá fala: Doutor Alcemar, favor comparecer à sala de cirurgia, né? Aí esse sistema, né? Onde o doutor Alcemar estiver no hospital, né? Ele vai ouvir e vai aparecer lá na sala de cirurgia, né? Porque principalmente nessa época, né? A gente tinha só telefones, né? E era telefone fixo. E no máximo tinha o quê? Era bip. Era aquele bip não, como é que eu chamo, gente? Não sei nem se vocês já ouviram falar. Era o pager, que era basicamente, parecia um minigame, né? Esse pager, ele mandava mensagem. Aí essa mensagem no pager, o profissional, por exemplo, o médico sabia que ele estava sendo chamado para em algum local ali dentro do hospital, ou inclusive, vamos supor, ele está em casa, né? Ele está na folga dele. Aí vamos supor que ele é um cirurgião, um neurocirurgião. E vamos supor que ele é o único neurocirurgião que tem naquele hospital e precisa fazer uma cirurgia ali urgente. Então, o único jeito de comunicar ele nessa época era por um pager, ou então dentro do hospital um sistema de som, né? Aí, basicamente, a parte interna ali do sistema de som, né, que é a caixa, as partes ali de comando, eram tudo em corrente contínua, né? Então, tinha essa nomenclatura dentro lá do projeto elétrico. Quando a gente pega uma planta bruta, né? A gente tem o quê? Só os espaços aqui, ó. Isso aqui é um posto. Isso daqui, ó, é a loja de conveniência, que é a entrada do posto de gasolina. É aquelas portas de vidro, né? Alguns é aquelas portas de vidro de correr, né? Essa aqui é a abertura para fora. Aí no projeto a gente tem a chamada planta baixa, ou seja, a gente tem essa planta, a planta baixa, né? Ela é como se fosse uma vista aérea, né, do local do projeto, com um corte, né, transversal. Até separei um livrinho aqui que eu tenho aqui.
Tá tudo saindo no navegador. Vou pegar esse aqui, ó. Eu tenho esse livro, esse arquivo aqui, ele é muito bom, ó. Então, a planta baixa, né, é essa ideia aqui, ó. A gente tem uma perspectiva, um desenho aqui em perspectiva isométrica, que eles chamam, né? E daí, a planta baixa, ou seja, o perfil da edificação, aonde eu vou aplicar o projeto, né? É como se eu viesse aqui, ó, e fizesse um corte na edificação, né? Eu faço esse corte aqui na edificação, e daí, depois de feito esse corte, eu tenho o quê? A vista aérea daquele, né, daquele empreendimento, daquela unidade consumidora, que pode ser residencial, pode ser comercial ou industrial, né? Então, aqui, ó, já na outra figura aqui, eu tenho o perfil, né? O perfil dessa, isso aqui é uma residência, né? No caso, isso daqui, ó. Então, eu tenho um perfil, ó. Eu vejo o quê, ó? A área, né? A área de entrada aqui da casa, a janela, ó, aqui, a janela aqui, a porta de entrada. Tá vendo? Ó, esse mini corredor aqui, ó. Que na verdade não é nem um corredor, né? Dependendo da casa, né? Tem casas que tem um corredor grande, né? Então, ó, essa área aqui de separação aqui seria a sala, né? Aqui seria um quarto, né? O quarto 1, quarto 2, o banheiro, né? Então a gente tem esse perfil da instalação, né? E que inclusive eu posso pôr estrategicamente as simbologias, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, só um minutinho. Rapidão aqui, pessoal. O trem desconectou aqui. Essa máquina nova que eu estou usando aqui. Então aqui, ó. Então aqui, ó, eu teria que o interruptor, ó. Geralmente nos projetos atuais, interruptor, a gente coloca um S aqui. Ele também pode ser esse símbolo aqui, ó. Pela NBR 5444, ó, essa simbologia aqui, ó, ele é tipo, é como se fosse uma alavanca, né, que a gente desenha lá em circuitos elétricos aqui, ó, desse jeito aqui, ó. E daí, ó, aí no projeto, né, no projeto elétrico, o que a gente, num projeto basicamente, né, em cima de uma arquitetura, né, então, hoje em dia, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa arquitetura aqui, a gente pode inclusive desenhar, né, fazer uma anotação ou um registro, né, o RRT, né, de responsabilidade técnica, falando, né, que aquele croquis, aquele desenho, ele foi concebido para aplicação de um projeto elétrico de um cliente. Aí você coloca lá os dados do cliente, né, na anotação de responsabilidade técnica ou no registro de responsabilidade técnica. Aí basicamente os projetos eles são assim, né? Aí você põe aqui a simbologia, né? Essa simbologia aqui, ó, por exemplo, aqui você põe a potência do equipamento, igual a gente está vendo aqui, ó, a potência de 26 watts. Esse daqui quer dizer que é o número do circuito que vai estar aqui, ó, no diagrama unifilar, ó. Olha, quadro de cargas da loja geral, ó. O circuito 1, o de número 1 aqui, ó, ele tem, né, uma carga de 590 watts, ou seja, todas a iluminação da loja, né, ou seja, ó, tudo que tem a tag, o número 1 aqui, ó, quer dizer que vem daquele disjuntor, né, aqui, ó 1. Essas letras aqui são os comandos, ó. A gente tem um interruptor aqui, ó. Inclusive, a gente pode colocar em um dos lados o número do circuito
que energiza esse interruptor. A gente coloca aqui o comando, ó, o L, né? Ele tá aqui virado aqui, né? Mas ele é um L. Ah, então quer dizer que esse interruptor de uma tecla, né? Ele liga e desliga o que? Essa luminária, né? Pertencente ao circuito 1 e com potência de 26 watts, né? Então, no projeto elétrico, hoje em dia o pessoal faz automático, né, com os programas aí. Mas se você for fazer na mão, né, na tora, igual dizem o pessoal por aí, né, você vai fazer o quê? O levantamento. Na verdade, os programas, eles fazem a mesma coisa que a gente fazia lá antigamente, só que de uma forma automática, muito mais rápida do que se a gente pegar uma prancha, que eu já vi demais. Inclusive, isso aconteceu comigo. Eu fui estagiar numa empresa, aí me entregaram uma folha gigantesca lá, né, uma folha A0, e falaram, ó, levanta quantos interruptores tem nessa edificação, levanta quantas luminárias, né, e de quantos watts que é a luminária que vai ter aqui, ó, quantos pontos de força, ó, pontos de tomada. Então, é necessário que a gente tenha o domínio dessa simbologia. A gente bate o olho aqui, não, é o interruptor. Ele pertence ao circuito 1, o comando dele é o L. Essa daqui é uma tomada a meia altura, ou seja, na altura aqui, ó, do interruptor, onde ficaria o interruptor, ó. Aí geralmente eles fazem a achura que eles chamam, né? Esses riscos aqui, ó, eles ficam na metade da simbologia do triângulo. Mas a mesma NBR 5444 aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ela também fala que interruptor, ó, pode ser um círculo, né? Aí a gente confunde muitas vezes. Quando eu fui fazer uma tarefa lá na Universidade Católica, né? Eu falava, vai, professor, afinal de contas, o interruptor é esse S que o senhor colocou ou é essa circunferência aqui? Qual dos dois que é? Deixa eu tirar o OSNAP aqui. Afinal de contas, o interruptor, né? O interruptor é um S, esse S de sadia, ou esse símbolo aqui, ou essa circunferência, e aí eu pego e coloco um número aqui. Na verdade, são os dois, né? Essa padronização, existe a simbologia antiga, que é essa daqui, ó. Deixa eu ver se tem. Ela pode ser uma alavanca aqui, ó. Esse interruptor aqui, ó, ele poderia ser uma alavanca, e aí eu tenho uma espécie de um manche aqui, ó. Isso aqui poderia ser um interruptor. Então, a simbologia é vasta. Atualmente, né, nos projetos que são praticados aí nas construtoras, né, o interruptor geralmente é o S. Aqui, ó, a gente tem um quadro de distribuição. Esse quadro aqui, ele é de embutir, né? Por exemplo, em edificações industriais, esse quadro aqui, ele fica de sobrepor. O que é isso, professor? Por exemplo, aqui, ó. Professor, uma perguntinha. Qual o significado do L? É o comando da lâmpada. Aqui, ó. Aqui, nesse departamento aqui da loja, né? Eu tenho um interruptor aqui, ó. Tá vendo que é o L, e aqui é o L do interruptor, e aqui é o L do comando da lâmpada. Então, ele tá querendo dizer, ó. Aí, por exemplo, vem lá do quadro de distribuição. Deixa eu ver de onde que ele tá. Ah, entendi. No caso, ele é uma identificação, então. Isso, é uma tag, né? Uma identificação. Aí eu sei que esse interruptor, ele liga e desliga, né? Por exemplo, a fase, ela vem aqui, ó, igual tá aqui, ó. Ele tá vindo dessa, ele tá usando essa caixa aqui, geralmente
às vezes é uma hexagonal. Quando fala hexagonal é porque ela tem 6 passagens aqui, ó. Eu posso, no caso aqui, ó, tá passando, ó, 1, 2, 3, 4 circuitos aqui, ó, com essa linhazinha azul que quase não dá para enxergar aqui, né? Só se eu colocasse no layout aqui daria para enxergar. Aí, ó, ela tá usando, ó, o circuito está vindo por aqui, ó, tá vindo o neutro e a fase do circuito 1, do disjuntor 1, né? Aí o neutro ele vai ficar aqui, a fase vai passar por essa caixa de passagem aqui, ó, ela desce no interruptor e daí do interruptor, ó, vai vir o retorno. O retorno nada mais é do que a fase do circuito 1, só que seccionável, ou seja, eu posso manobrar ele, eu posso ligar ou desligar. Então, na lâmpada vai ficar o neutro, né, que é esse conector aqui, ó, vai ficar o neutro e o retorno da luminária aqui, ó, o retorno da lâmpada, né? E aqui, ó, para o interruptor vai descer a fase e dele volta o retorno, né? O retorno, por exemplo, uma vez, né, um cliente, na verdade, esse cliente era meu colega, né? Aí ele tinha um banheiro numa arinha de fora lá na casa dele, né? Aí ele falava que o chuveiro só funcionava à noite. O chuveiro não aquecia na parte da manhã. Aí eu fiquei intrigado com aquilo. Eu falei, gente, mas o chuveiro... Ele falou, não, deve ter alguma macumba, algum patuá, que o chuveiro só funciona à noite. De dia ele não funciona, né? Só quando Aí, ligava a lâmpada, doutor. você já pegou, como diz o Autoguro, você já pegou a visão, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas quem foi esse Zé Pica-Fio que instalou esse trem lá? É o que eu digo sempre nas minhas aulas aqui. Unidade consumidora, residência principalmente, que ela é construída para aluguel, geralmente são as piores instalações elétricas que você pode imaginar, né? Aí o que aconteceu lá? Vamos supor aqui, ó. Aqui a gente tem um banheiro aqui, ó. Não, nesse daqui não tem chuveiro, não. Vamos pegar um que tem chuveiro aqui. Vamos fazer de conta que aqui tem um chuveiro aqui, ó. Aí o que ele fez? Ele pegou a fase, né, vamos supor, do circuito 1, que passava no chuveiro, em vez dele puxar a fase propriamente dita, ele puxou, foi o interruptor, o retorno, né, que chamam de retorno, né, o retorno que vinha aqui do interruptor. Por isso que o chuveiro só funcionava o quê? Na parte da noite, quando ele ligava a luz, né? Olha o erro grave, por exemplo, na NBR 5410, você não pode compartilhar circuito de iluminação e circuitos de tomadas, né, pontos de força de uso geral, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se isso aqui tem algum chuveiro aqui. Não, esse não tem. Vou pegar do escritório aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó, do escritório aqui desse posto de gasolina aqui, ó. Então, esse circuito aqui, ó, para esse tipo de chuveiro aqui, ó, eu não posso simplesmente pegar a fase que é utilizada nele, né, e puxar lá do circuito 1 de iluminação. Então, né, ele tem que ser o quê? Um circuito próprio, né? Esse consumidor aqui, ele é trifásico, ó, tem um geral dele de 60 amperes, aí daí do geral dele aqui, ó, eu tenho aqui, ó, pela numeração aqui, ó, eu tenho 9 circuitos. O 9º circuito, ele já é o quê? Um outro quadro que fica, se eu não me engano, deixa eu ver. Isso aqui é o lado da oficina, dessa parte aqui do posto de gasolina aqui, ó, da oficina, ó. Então, na prática, esse escritório aqui, ó, ele tem o quê? 8 circuitos, sendo que o 9º, ele é um outro quadro de distribuição aqui, ó. Então,
Iluminação tem que ser em circuito separado, ou seja, um único disjuntor, né, um único dispositivo de proteção, né, com cabeamento, né? Esse daqui é uma bitola de 2,5, né, um cabo de 2,5. Aí basicamente ele tem que ter neutro, a fase, né? Tem que ter o terra, assim como o circuito de força, né? Esse daqui, ó, de ar condicionado, ó, tá vendo que tem vários, ó, tem dois aqui de ar condicionado, né? Por exemplo, o ar condicionado, assim como o chuveiro, ele é caracterizado como uma TUG. O que é TUG? TUG, né? Tomada de uso, G não, tomada de uso é TUI, tomada de uso específico, ou seja, eu tenho que ter um único disjuntor que serve somente a esse circuito. Geralmente, se não me falha a memória, lá na NBR 5410, ela classifica como tomadas de uso geral, né, específico, né, a partir de 1.200 watts. 1.200 watts para cima, já eu preciso fazer um circuito específico, seja ele monofásico, seja ele bifásico ou trifásico, né? Porque essa potência aí já é uma potência elevada. Então eu não posso compartilhar iluminação com outros tipos de tomada, porque senão esse disjuntor aqui, ó, que serve ele vai começar o quê? Vai começar a desarmar, né? E aí, quando começa a desarmar, é o quê? Ou é sobrecarga. O que é sobrecarga? Eu acrescentar nesse circuito, ó, por exemplo, esse ar-condicionado aqui, ó, ele, né, provavelmente, ele, se não me falha a memória, ele deve ser de 7.000 BTU, né? Não, se eu não me engano, de 7.000 BTU seria esse daqui, né? Então, ele tem uma potência diferenciada da potência do outro aqui, né? Uma potência maior, né? Então, se eu tiver sobrecarga desse circuito, esse circuito, em tese, ele suporta 1.600. Então, se eu aplicar, né, os 900 desse, mais 1.150 de iluminação, eu vou chegar no estado que é chamado de sobrecarga, ou seja, eu coloco mais potência elétrica em watts do que aquele circuito suporta. O que é aquele circuito suporta? É o cabeamento, né, esse de 4 milímetros, esses três que estão passando aqui, né, o neutro, a fase e o terra, né, e também o disjuntor que alimenta eles. Então, eu estou excedendo a capacidade de carga ou a capacidade de corrente que ele suporta. Daí, para ele não queimar, né, aí geralmente é um disjuntor termomagnético. Na verdade, ele é classificado como um relé, né? Então, a gente tem que ter esses, quando a gente faz o projeto, a gente tem que ter esses cuidados, né? Eu aqui essa disciplina aqui, ela não é o projeto propriamente dito. A gente está começando o quê? A entender as estruturas de como executar um desenho, né? Um projeto. Alguém O pergunta aí? professor, Sim, Alcemar. sobre ali o neutro e o terra ali, que eu estava olhando os barramentos do CD ali, onde é que está identificado? Aqui? É. Então, o barramento, a bitola geralmente ela identifica aqui, ou então aqui, ó, no decorrer aqui do cabo, aqui, ó. Isso aqui é a cordoária de terra, ó. Ó, vamos pegar aqui, ó. Tá vindo lá a medição 2 aqui, ó, que é esse T quer dizer trifásico, e esse 2 é a quantidade de carga que ele suporta, né? Seria isso aqui, ó. Esse posto, ó, ele tem uma proteção geral, ó, de 70 amperes, e ele é composto por dois medidores de energia, né? Um medidor de energia que ele serve ao posto e à oficina, né, a parte lá de troca de óleo, e o outro que serve à loja de conveniência, né? Então, lá no diagrama unifilar aqui, ó, a identificação, ela vem aqui, ó, por exemplo, passou de 70 aqui, ó, olha, 4, aí hashtag quer dizer 4 quantidades, né, ou 4 vezes, né, 25 milímetros, ou seja,
eu tenho 4 condutores de 25 milímetros, PVC 70, 0,6 a 1 kV, né? Classe de encordoamento 2, né? E aí o eletroduto, né? Essa parte seria essa parte azul aqui, ó. É um eletroduto de 50 milímetros aqui, ó, de PVC rígido, né? Então, aí esses 4 são quem? Lá, para a gente identificar lá no projeto. Isso eu estou linkando, né, o desenho com o projeto, com o que vocês vão ver aí, né, no mundo, não só aqui na acadêmico, né, mas principalmente no profissional aí, nos diagramas aí. Então, esses 4 são o quê? É o neutro, né? O outro aqui é a fase A, fase B e fase C, né? Então, essa simbologia, pessoal, imagina se eu tivesse que desenhar literalmente um cabo, desenhar a proteção, fazer um desenho detalhado, igual esse desenho arquitetônico aqui, ó, né? Eu levaria muito tempo, né? E não seria barato, levaria muito tempo, não seria barato e não seria prático. Então existe, né, um código, ou seja, que é regulado pela NBR 5444, né, de símbolos, que eu olhando ele aí, tá certo que existem símbolos que se repetem, né? Interruptor eu posso dizer que aqui, ó, esse A aqui é um interruptor com uma tecla. Esse aqui, ó, que é dividido em 2 aqui, ó, interruptor com 2 teclas ou 2 seções, né? Esse aqui, ó, dividido em 3 aqui, ó, 3 teclas, ó o trava-língua aí, né? Então, só que essa nomenclatura aqui, ela já é mais antiga. O pessoal prefere, né, utilizar, né, pelo menos os projetos aí que eu tenho acompanhado, essa daqui, ó. Aí, por exemplo, quantas teclas eu tiver, eu vou ter o quê? A quantidade de comandos, né? Se eu tenho 4 teclas, então quer dizer que eu tenho 4 comandos. Eu tenho comando A, comando B, comando C e comando D aqui, né? Que, inclusive, ó, isso daqui é chamado de... Isso daqui, ó, é chamado de pé direito duplo aqui, ó. É porque geralmente a parte lá de troca de óleo, ela é bem alta, né? Ou seja, ela pega a parte do primeiro pavimento e pega o segundo pavimento aqui, ó. Que se a gente for aqui, ó, aqui seria a entrada aqui da loja de conveniência, né? A loja de conveniência basicamente é esse ambiente todinho aqui, ó. Eu entrando por essa outra porta aqui, ó, eu já tenho acesso aqui a parte de troca de óleo, né? E eu tenho acesso a esse corredor aqui, ó. Que aqui eu tenho um escritório junto com o banheiro aqui, ó. A instalação do chuveiro aqui. E essa escada, ó, que sobe para o segundo pavimento, né? Que o segundo pavimento aqui, ó, ele tá aqui, ó. Aí, ó, aqui a gente tem a planta baixa, né? Do térreo, que seria o térreo aqui, ó. E aqui do pavimento do superior. Depois que ele subiu a escada aqui, ó, eu tenho o quê? Um escritório maior aqui, com o banheirozinho aqui, na verdade é um lavabo, né? E daqui de cima, ó, essa parte aqui, Professor, ó. Sim. Projeto do primeiro pavimento, do segundo pavimento, eles são separados, né? Sim. Isso. Aí por isso, ó, que você coloca. É porque se você for pensar aqui, né? Vamos supor, essa casa aqui, ela só tem o térreo, né? Aí vamos supor que ela tivesse um outro, né? Um segundo ou terceiro andar aqui, né? Aí você faria os cortes, né? Do térreo, o corte do segundo, o corte do terceiro. Aí basicamente, ó, aí você mostra aqui, né? O planta baixa, pavimento superior, né? Escala 1/75, né? Então, ó, esse acesso da escada, ele leva a esse escritório maior, esse escritório grande. Aí quando eu tenho esse X aqui, ó, colocado aqui, quer dizer que esses ambientes que estão aqui no térreo aqui, ó, eles não têm, geralmente a altura que eles chamam de pé direito, né, a altura do solo, do nível do solo até o nível
do forro, né? Aquele forro, ele não vai estar no térreo. Esse forro, ele vai estar batendo lá no outro pavimento, que seria aqui o pavimento superior aqui, ó. Então quer dizer que essa loja aqui, ó, essa loja, ela tem uma altura bem maior do que se ela fosse térrea. Aí por isso que eles colocam esse X aqui, ó, que eles chamam de pé direito duplo. Aí por isso que aqui no desenho arquitetônico aparece aqui, ó, vazio, porque ele tem o quê? Duas alturas. É igual essa casa aqui, ó. Vamos supor que essa casa aqui, ó, essa sala, ela tivesse pé direito duplo. Ou seja, o segundo pavimento que estaria aqui, ó, da sala eu conseguiria enxergar o segundo pavimento. Ele tem, vamos supor que o térreo, geralmente ele tem 2 metros, se eu não me engano, 2,80 m. E os 50 centímetros, mais ou menos, seria essa parte aqui do que comporta o forro aqui, né? Ó. Aí geralmente aqui, né? Essa altura toda aqui seria ó, uns 2,80 m e uns 50 centímetros a mais aqui, ó. Às vezes 2,5 m. Tô chutando aqui uns 50 centímetros. Aí, desses 50 centímetros a mais aqui, ó, eu já teria o outro pavimento, a outra laje aqui, ó. Que aí teria uma janela, sei lá, vamos supor, eu teria uma sacada aqui, ó, com blindex, né? Então, o desenho, né, o desenho arquitetônico, né, nesse caso aqui, né, foi até curioso eu pegar aí desse posto aqui, ó, para vocês entenderem isso aqui, ó. Aí, quando tá vazio aqui, ó, quer dizer, ó, vocês estão vendo que no pavimento superior aqui, ó, eu tenho as luminárias aqui, ó, do comando H, ó. Aí tá vendo que tem esse buraco aqui, ó, é a descida, ou seja, quer dizer que o interruptor, ó, dessa loja tá lá embaixo, tá no térreo. E a luminária, tá vendo que a luminária não tá aparecendo aqui na loja, né? Só tá aparecendo os pontos de tomada aqui, né? Os pontos de força, né? Quer dizer que as luminárias estão no nível do pavimento superior, um lustre, né? Ou então aquelas luminária parecendo uma abóboda. Tem umas que é tipo assim, ó. Mas tá desconfigurada aqui essa. É mais ou menos assim, ó. Não, vou desenhar com o mouse que é melhor. Tá desconfigurado aqui. Aí a luminária ficaria aqui dentro, aqui, ó, a abóbora. Ela fica lá no pavimento, né, no segundo pavimento. E o interruptor fica bem aqui embaixo, aqui, ó. Interruptor aqui. E a luminária nesse nível aqui em cima, aqui, ó. E aí ela vem e ilumina toda essa parte aqui, ó. Daqui da residência. Beleza, pessoal? Então, assim, o desenho, né, assim, essa primeira aula, assim, parece como se diz, uma aula, assim, mais, né, assim, caótica. A gente vê um monte de simbologia, que ó, tem simbologia que a gente nem vai utilizar, ó. Aqui, ó, botão de minuteria. Esse botão de minuteria aqui, ele poderia ser muito bem, sabe o quê? A simbologia de um motor elétrico. Eu já vi em algumas NBR especializadas, né? Eles colocam uma circunferência e colocam um M. Aí o M quer dizer motor, por exemplo, né? Aí eles colocariam uma descrição, é um motor monofásico, um motor síncrono, né? Ou trifásico e por aí vai, né? Então, às vezes, ó, por exemplo, o disjuntor é essa daqui, ó. Que eles chamam, inclusive, até de... Eu nem sabia disso. Ó, disjuntor a seco. Quer dizer que ele não tem resfriamento a óleo. Geralmente, esse outro aqui, ó, que é disjuntor a óleo, ele parece uma chave faca que a gente vê geralmente em subestação. Aí, por que eu tenho um disjuntor que é chamado de disjuntor a seco? Aí, se ele tem um risquinho aqui, quer dizer que ele tem uma fase, 2 risquinhos, 2, 3 risquinhos, 3 fases. E se ele tiver 4, professor? Provavelmente ele é um disjuntor, só que um disjuntor especial DR,
que ele é tetrapolar, né? Ele tem, tem uns que ele tem é uma tecla só, mas ele liga o quê? 3 fases ao mesmo tempo, e ele tem a segunda tecla, né, que seria a parte do neutro, né? E esse disjuntor especial, ele verifica a corrente de entrada e a corrente de saída. Se ele verificar que a corrente de entrada e a corrente de saída, aí ele tem uma espécie de uma bobina, que chamam de bobina toroidal aqui, ó. Isso aqui eu não posso. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Aí ele tem uma bobina, né? Essa bobina, ela verifica a corrente que entra e a corrente que sai. Se elas forem diferentes, quer dizer que tem uma fuga de corrente. E quando tem fuga de corrente, ou está acontecendo um curto-circuito, né? Alguma coisa está pegando fogo, ou alguém está tomando choque. Aí ele pega e desarma na hora. Só que é um disjuntor especial, né? O disjuntor é chamado DR. Aí geralmente eles são a seco, como eles chaveiam, né, circuitos de baixa tensão, né, então não tem a necessidade de ser resfriada a óleo. Já, né, e não é nem por questão de resfriamento, é questão de conter arco elétrico. Aí já o disjuntor a óleo, geralmente é em subestação, aí em vez de ser 220 volts, por exemplo, você tem na casa de 13.800 volts, 35.400 volts, né? Ou seja, uma tensão elétrica muito alta. Aí eu tenho que utilizar um disjuntor especial, né? Que ele é bem maior. Tem uns grandões que chama caixa moldada, né? Eles são a seco. Aí o disjuntor de média tensão, geralmente, eles têm alguns aí que eles têm um tamanho de transformadores pequenos aí, né? Transformador monofásico. Por quê? Porque eles são embebidos em óleo. Aí esse óleo justamente vai servir de isolação na hora que você faz o fechamento, né? Uma coisa é você chavear, né, o interruptor com 220 volts, né? Por exemplo, se você for no ambiente aqui, ó, da casa, né, ficar ligando e desligando esse interruptor aqui, né, e você colocar a mão na tecla dele, assim, tampar para ele ficar escuro. Se você ficar ligando e desligando, você vai ver uma centelha aparecendo ali na tecla. Na baixa tensão, né, o contato do interruptor, ele é um contato chamado contato faca, né? Você tem a bainha e a lâmina que ela fecha, e aí esse contato, no momento que ele começa a entrar em contato, vai haver a formação de uma pequena centelha, de um arco elétrico. Isso em baixa tensão. Imagina na média tensão. Aí vai haver a formação de uma centelha bem maior que é chamada de arco elétrico. É por isso que eles colocam esse quadradinho aqui, ó, para dizer que é um invólucro, né? Aqui, ó, seria uma chave seccionadora aqui, ó, em abertura em carga. Geralmente essa chave seccionadora, ela vai estar em paralelo com um disjuntor desse a óleo. Aí geralmente você vai lá na subestação, desarma o disjuntor a óleo primeiro, aí depois você vem aqui na chave seccionadora e desarma ela. Se você já vier direto na alavanca da chave seccionadora, o que pode acontecer? Um arco elétrico, pode acontecer um acidente. Isso se o invólucro lá não tiver fechado. Quer ver? Antes de eu fechar essa aula de hoje aqui, ó, eu vou até... Acho que eu tenho aqui, ó, a foto de um aqui, ó. Eu lembrei que eu tinha aqui, ó. Ó, essa daqui, ó. É porque aqui na foto eu não tenho as outras fotos aqui, não. Essa alavanca aqui, ó, é a chave seccionadora. Tá vendo aqui, ó, falando, ó, não desligar sem antes desligar o disjuntor. Aí você vai no outro invólucro que fica do outro lado aqui da subestação, ó. Aí tem um disjuntor a óleo. Você vai, desliga ele, né? Geralmente ele não é uma alavanca assim, não. Você aperta lá, tem um botão grande lá, você aperta ele, empurra. Aí ele desliga o disjuntor.
Aí depois você vem aqui nessa alavanca, ó, que seria essa chave aqui, ó. Aí você puxa essa alavanca aqui, ó. E essa alavanca, geralmente, ó, tá vendo, ó? Ela tá interconectada com essas chaves aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Por qual motivo o professor teria que desligar o disjuntor antes? Porque ele é de média tensão. Ela é, por exemplo, ele é 13.800 volts. Se ele fosse o clássico, que é 220, né? Você simplesmente, ele só teria o disjuntor a seco. Um disjuntor igual a esse daqui, ó. Essa simbologia aqui. Aí, como esse eu estou lidando com níveis muito altos de tensão, né? Aí eu tenho que ter um disjuntor a óleo, que o disjuntor a óleo, ele tem a vantagem que dentro da câmara onde tem o óleo mineral, né? Ele vai acontecer um arco elétrico. Só que esse óleo mineral, ele é isolante. Aí, por isso que eu tenho que priorizar o disjuntor a óleo. Esse daqui, ó. Aí só depois eu venho na chave seccionadora. E se você perceber aqui, ó, eu tenho a alavanca da chave, aí ela é esse sistema bem simplesinho mesmo aqui, ó. Aí na hora que eu aciono ela aqui para baixo aqui, ó, isso daqui é chamado de chave fusível aqui, ó. Tem uns que eles utilizam a chave que é chamada de chave faca. Aí ela, em vez de ter esse cartucho aqui, ela tem uma lâmina, literalmente como se fosse uma faca mesmo. Aí na hora que você empurra essa chave, essa seccionadora aqui para baixo aqui, ó, ele vai e desarma aqui o sistema. Mas como o disjuntor já foi desligado, aí não vai haver a formação de arco elétrico. E se você notar bem aqui, a única proteção que eu tenho é esse portão aqui. Esse portão ele vai estar aterrado. Se um arco elétrico vazar aqui, esse arco elétrico ele vai bater nesse portão e ele vai ser sugado pelo sistema de aterramento. Mas mesmo assim, né? Vocês estão vendo que ele não, esse portão, ó, para ser totalmente hermético, totalmente fechado, ele deveria ser aqui, ó, até na parte de cima aqui, ó, da entrada de energia aqui. Só que não dá para ele ser até aqui em cima, porque senão ele iria atrapalhar o sistema aqui da chave seccionadora. Beleza, pessoal? Então hoje outra a gente... pergunta. Sim, pois não, Alcemar. A atividade aqui, eu estive olhando ali, tem uma atividade 1 e 2 do contexto, né? Aquela atividade, ela saiu em documento ali, aquilo ali tem que entregar também? Sim, mas é igual eu expliquei no começo. Eu vou ver se todas as 5 salas de vocês, em vez de ter ela propriamente dita, eu vou pedir para pôr um formulário. Porque aí vocês vão fazer o exercício, né? E vão só marcar as alternativas lá do formulário. E aí a sua nota vai sair automática. Ela não vai demorar tanto, igual ela vem demorando, né? Que a gente eu tô vendo isso para melhorar, né? Para vocês terem a nota o mais rápido possível. Tá bom? Tá bom, obrigado. Então tá, pessoal. Deixa eu ver se deu certo aqui o registro aqui. Deu. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu vou ver essas questões aí, né? De algumas turmas não está aparecendo aí nem a tarefa automática, né? Muito menos essa outra aí que o Alcemar, né, comentou aí, né? E aí eu acredito que até na próxima semana já vai estar normalizado aí, tá bom? E aí eu ajudo vocês, né? A gente faz a análise da atividade, né? Ou do que está no formulário lá, tá bom? Tá bom, boa noite, professor. Beleza? Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Vou fechar aqui para a gravação.